A história de Diablo Universo. Do canal Sandman, patrocinado pelo BTV. Sem mais enrolações, play. Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez e hoje trazendo pra vocês mais um Por Dentro da História. E no vídeo de hoje, uma das minhas séries favoritas, que é a franquia Diablo. Eu nunca fui muito fã de jogos de PC, mas se tem um jogo que me fez jogar bastante no PC foi Diablo, em especial o Diablo 2. Ah, eu queria jogar Diablo, mais do pô. que justo fazer um vídeo. Beti, você viu jogando Undertale? Eu tô muito empolgado com esse vídeo aqui e espero Se você que viu eu jogando curtam. Undertale, você sabe que eu não vou ser feliz jogando Elden Ring. Com essa boss, principalmente. O vídeo tá em 1080? Tá. O que vocês vão ver nesse vídeo é uma explicação do universo de Diablo. E esse vídeo é obrigatório para quem quiser saber mais sobre essa franquia. Esse vídeo não é falando do Quando Diablo, vai ter Undertale e sim de do novo? universo que Próxima envolve semana, o jogo. E essa tirando história essa é outra. contada nos primeiros 3 livros que falam do jogo. Aí, Eu vou mostrar sexta-feira, fatos quinta. que aconteceram antes do primeiro jogo para que vocês se situem e entendam mais sobre essa história. Lembrando que não haverão muitas cutscenes como vocês estão acostumados a ver, ok? Pois bem, há muito tempo existiam guerras aí é o quê? frequentes entre o céu e o inferno. É Anjos e animação? demônios se enfrentavam o tempo inteiro e as batalhas eram sempre muito sangrentas. Várias baixas aconteciam dos dois lados. Os anjos eram comandados por um conselho chamado de Angires e o inferno era comandado por 3 grandes males: Baal, Mefisto e Diablo. Em função da frequência e das baixas frequentes nessas batalhas, alguns participantes dessa guerra já estavam cansados, isso tanto do lado dos anjos quanto do lado dos demônios. Inarius era um anjo e era um dos que estavam cansados desses confrontos. Ele convenceu alguns anjos a não tomarem partido dessa guerra. Inarius estava a fim de viver a vida dele tranquilamente, sem essa história de guerra o tempo inteiro. E ele encontrou alguns anjos que também pensavam assim. Do lado dos demônios, Lilith também compartilhava dessa mesma ideia de Inarius. Eles entraram em um acordo e abandonaram a guerra e criaram um mundo chamado de Santuário. Esse mundo ficaria escondido tanto de anjos quanto de demônios, até para evitar qualquer tipo de complicação. E como eles conseguiram se esconder de anjos e demônios? Foi criada uma barreira chamada de World Stone, que protegia o santuário. Nesse novo mundo criado por eles, os anjos e demônios dissidentes dessa guerra passaram a viver em harmonia. Pra falar a verdade, a harmonia é até demais, já que relacionamento sexual entre anjos e demônios se tornaram comuns. Poxa, Inclusive, acontece. tanto o Inarius quanto a Lilith chegaram a se apaixonar um pelo outro. Da relação entre anjos e demônios nasceram os Nephalem. Como de se esperar, esses seres eram metade anjos e metade demônios. Esses mestiços eram muito mais poderosos, chegando inclusive a ser mais poderosos que seus próprios pais. Ô, A louco. população dos Nephalem começou a crescer e a partir daí começaram a surgir os problemas. Com o aumento populacional, Inarius começou a temer que esse mundo criado por eles rapidamente seria encontrado pelos anjos e também pelos demônios. Além disso, existiria a possibilidade de que os Nephalem puxassem mais a genética dos demônios que dos anjos. Isso poderia vir a ser um problema no futuro. Então Inarius começou a refletir no que ele deveria fazer, já que eles poderiam chamar a Matou atenção todo mundo, tanto quer de ver? anjo quanto de demônios, e se isso acontecer, ia ser o fim do santuário. Diante dessas hipóteses, Inarius chegou à conclusão de que os Nephalem deveriam ser destruídos. Ah, pronto. Quando Os Lilith próprios soube filhos. disso, ela ficou com medo do que aconteceria aos mestiços e para resolver o problema, ela matou todos os que pensavam Caraca. como Inarius. Quando ele soube disso, tá. ele ficou revoltado, mas mesmo assim, certo. por conta do passado dele com Lilith, ele não teve coragem de matar sua amada e apenas a baniu. Fora do santuário, os anjos e demônios continuavam a lutar. O pau fechava direto, mas até então nem anjos e nem demônios sabiam da localização desse santuário. Acontece que os 3 grandes males descobriram a localização do santuário e viram nos Nephalems uma arma contra os anjos. Diablo, Mefisto e Baal criaram uma religião chamada de Triune, para tentar manipular os descendentes dos Nephalem. Do outro lado, Inarius criou uma religião chamada Catedral da Luz. Essas duas religiões brigavam entre si para tentar convencer os humanos. Para quem não sabe, os humanos são os descendentes dos Nephalem. Agora entra na história um humano que foi muito importante em todo o universo Diablo, e ele, pelo que eu me lembro, sequer aparece em jogo algum da série. O nome do cara é Uldician. Esse cara era um camponês que não tomou partido nem da religião de Inarius, nem da religião Triune. Um belo dia, 2 representantes dessas duas religiões apareceram mortos e a arma que foi usada para matar os 2 caras era uma arma de Uldician. Resultado, ele foi preso e na prisão ele foi ajudado por Lilith, que estava de volta, só que dessa vez disfarçada de uma mulher chamada Lilia. Ela ensina magia a Uldician. Caraca, e ele Lilith, se torna Lilia. muito poderoso e por conta desse poder ele começou a ser visto como uma ameaça, chegando a tal ponto dele ter que fugir da cidade onde ele morava.
Puto com essa rixa entre as duas religiões, ele começou a ensinar magia para quem quisesse e assim ele criou um grupo de pessoas conhecidas como Ediren. Tudo isso fazia parte do plano de Lilith, só que tinha um pequeno detalhe. Logo após banir Lilith, Inarius usou a World Stone para reduzir o poder dos humanos, e a única forma dos humanos lutarem de igual para igual contra os anjos era destruindo essa barreira. Então Lilith, disfarçada de Lilia, manipula Odyssean e manda que ele vá fazer isso. Chegando lá, ele faz uma coisa que nem o próprio Inarius poderia fazer. Ele altera a World Stone e faz com que ela, em vez de diminuir ou normalizar o poder dos Nephalem, ela aumenta o poder deles. Inarius fica louco com isso porque ele sempre se preocupou com o aumento do poder dos Nephalem. A loucura dele chegou a tal ponto que ele fez um pacto com o diabo para tentar matar Odyssean e os Ediren. Enquanto isso acontecia, os anjos finalmente descobriram a localização do santuário. A guerra estava armada. De um lado, os anjos queriam destruir os Nephalem por considerar eles aberrações, já que eram filhos de anjos e demônios. Do outro lado, os Nephalems que estavam protegendo o lugar, e em terceiro, os demônios que queriam usar o santuário na guerra contra os anjos. Odyssean e Inarius foram acorrentados. Odyssean consegue quebrar as amarras e, com um poder absurdo, ele consegue expulsar tanto anjos quanto demônios do santuário. O Odyssean viu que a única forma de resolver as coisas era renunciando à sua natureza e se ele estava no lugar lá em cima. Será que lá é o Quando santuário? Ele expulsou anjos e demônios, todo lugar ficou devastado, mas com o depois o cara resolve viver como humano e tal. Acho que é esse sacrifício que eu tô falando foi quando ele se fundiu com o próprio lugar. Pouco tempo após isso, o Conselho Angiris fez uma votação para decidir o que seria feito do santuário. Imperius, que é o líder do Conselho dos Anjos, votou a favor aí foi o que bateu no cara mas quem lá decidiu a votação a favor da humanidade foi um arcanjo chamado Tyrael. O Conselho dos Anjos resolveu manter o santuário e poupar os humanos, mas eles iriam apagar a memória de todos no santuário e a partir daquele dia o santuário estaria livre do conflito entre anjos e demônios. Muito tempo se passou após isso e os três males principais continuavam a achar que a chave para vencer o conflito entre céu e inferno era se apossar dos humanos. Então Mefisto, Baal e Diablo focaram seus esforços no santuário novamente. Acontece o seguinte, no inferno os chefões são os três que eu acabei de falar, mas existem outros 4 conhecidos como demônios inferiores, que são Duriel, Andariel, Belial e Asmodan. Fazendo uma analogia com a mitologia grega, é como se Diablo, Mefisto e Baal fossem Zeus, Hades e Poseidon, e os 4 menores fossem Atenas, Ares, Afrodite e Apolo. Eu fiz essa analogia para ilustrar a hierarquia entre os deuses maiores e os menores, e não as características, beleza? Tô dizendo isso para depois não vir gente achando que eu disse que Andariel é a deusa do amor. Pois bem, como os esforços dos 3 grandes do inferno estavam todos voltados para o santuário, os 4 menores começaram a achar que eles estavam abandonando a guerra entre o céu e o inferno. Eles bolaram um plano, banir Diablo, Baal e Mefisto para o santuário, e com isso os anjos iam se voltar para combater os 3, em contrapartida iam deixar o céu vulnerável. Era genial, a guerra no inferno foi travada e Belial e Asmodan conseguiram banir os 3 irmãos e ainda expulsaram todos os demônios contrários aos planos dos 4 inferiores. Com os 3 fora do caminho, restou a dúvida, quem vai comandar o inferno? Asmodan e Belial lutaram até os eventos do Diablo 3, para vocês terem uma ideia do confronto. Quando eu for falar do Diablo 3, eu volto a falar disso aqui. Depois da reconstrução do mundo, os humanos não tinham condições de lutar contra os demônios, eles já não eram tão fortes quanto antes. Os demônios incentivavam guerras, assassinatos e todo tipo de desgraça, até que um grupo de magos foi formado para prender os 3 grandes males. Esse grupo foi criado pelo arcanjo Tyrael, o nome do grupo dos magos era os Horadrim. Eles utilizaram umas pedras chamadas Soulstones e aprisionaram os 3 demônios para sempre. Taurasha era um dos magos encarregados de prender Baal, só que na luta a Soulstone trincou e ela não seria mais suficiente para prender Baal por muito tempo. Taurasha, sem opções, usou a Soulstone no seu próprio corpo para prender Baal. Mefisto também foi preso na Soulstone e por último o Diablo também foi capturado. Os anos se passaram e ninguém mais lembrava dos 3 grandes males. Pelo Mas menos o nome do jogo é Diablo, vocês né? vão ver nos próximos vídeos. Diablo é o boss master. Se são os dois passaram é botar chupins e vamos a fé que a eu nas naru mano isso tirou você que a loja de sexo e vou esse carinha e naru corpado que tiraram no corro passando o que tá acontecendo? Gente, bugou, né? Não é possível.